Olá, você que nos acompanha aqui no canal O Tempo. Nós separamos para você os melhores momentos de O Tempo News desta semana. Então, fique com a gente e saiba os principais fatos e análises que movimentaram a semana. É só continuar aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o Brasil, dizendo que o país tem sido péssimo parceiro comercial. Na mesma entrevista, o republicano voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele é um homem honesto e que está sendo alvo de uma execução política. O governo norte-americano inclui esse tema entre as razões para impor a tarifa de 50% a produtos brasileiros. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs and they're not happy, but that's the way it goes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu as declarações de Donald Trump, comparou o discurso dele ao de Bolsonaro contra o sistema eleitoral e relacionou os atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília à invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Na agenda em Recife, Lula defendeu o programa Mais Médicos, criticado pelo governo americano. Na véspera, o secretário de Estado americano Marco Rubio havia anunciado a revogação de vistos de funcionários e ex-funcionários brasileiros ligados ao programa. E eu quero dizer para vocês, companheiros e companheiras, que vocês estão vendo na televisão uma quantidade de mentiras faladas contra o Brasil pelo governo americano. Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil e nós estamos desmentindo. Ele disse que tinha prejuízo no comércio com o Brasil. Ele só tem lucro, só tem lucro. Eles venderam para nós 87 e nós só vendemos para ele 80. Eles já ganharam 7. Se você pegar as empresas de dados, as plataformas que trabalham aqui no Brasil, a gente paga para eles 23 bilhões de reais. Se você pegar 15 anos, eles tiveram um lucro no comércio conosco de 410 bilhões de dólares. Então é mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O Brasil é bom. O Brasil só não vai andar de joelho para o governo americano. Eles estão ameaçando todo dia. Eu quero dizer para as pessoas mais pobres desse país: a gente continua com vontade de negociar. A gente quer negociar. Ele disse que no Brasil não tem democracia e não tem direitos humanos porque o Bolsonaro está sendo julgado. O Bolsonaro não está sendo julgado por bondade. Ele está sendo julgado porque ele tentou dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Ele tinha um plano para matar o Lula, o Alckmin e o presidente da Suprema Corte. Ele colocou um caminhão com bomba no aeroporto de Brasília. Ele atacou a Polícia Federal e tocou fogo em ônibus no dia que eu fui diplomado. E ele disse que no Brasil não tem democracia, portanto a democracia está julgando. O que o Trump tem preocupação é que vocês estão lembrados que o discurso deles era igual o do outro daqui, de que as eleições não eram sérias, que ele não podia perder, e ele invadiu o Capitólio e lá morreram 5 pessoas. Eu disse ao presidente Trump: se você morasse no Brasil e tivesse feito o que você fez nos Estados Unidos, aqui também você seria julgado e, se culpado, iria para a cadeia.
O fato é que o presidente Lula ataca daqui, o presidente norte-americano ataca de lá e fica essa disputa. E Lara Alves, direto de Brasília, até agora a negociação mesmo, que seria uma coisa boa para todos nós, não acontece, ainda mais com tanta gente botando o pé na frente de quem tenta conversar com os Estados Unidos, né, Lara? Exatamente, André. Hoje a gente teve mais cedo a participação do presidente Lula na inauguração da fábrica da montadora chinesa GWM no interior de São Paulo, e ele voltou a repetir algumas dessas frases que ele disse ontem durante visita a Pernambuco. Lula foi bastante enfático ao dizer que o Brasil tenta sim negociar com os Estados Unidos, mas tem encontrado algumas portas fechadas e algumas dificuldades para conversar. Ele inclusive usa um termo bastante enfático para se referir a isso. Ele diz que neste momento a população brasileira e o país vive uma turbulência desnecessária causada pelo presidente norte-americano Donald Trump. Em um primeiro momento, Lula cita as questões comerciais que são ali apontadas como algumas das razões para esse tarifaço que foi imposto aos produtos brasileiros que são mandados para os Estados Unidos. Então, ele cita, por exemplo, a relação comercial do Brasil com a China, valoriza bastante os parceiros chineses, principalmente porque ele estava ali num momento de inauguração da primeira montadora da GWM no Brasil. Então, ele valoriza bastante a relação comercial, diz que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e fala também sobre o BRICS, que o BRICS surge de uma necessidade do Brasil e de outros países de se colocarem em pé de igualdade nesse cenário comercial internacional com os Estados Unidos e também com outras potências. Lula, inclusive, disse que ficou estarrecido quando recebeu a carta de Trump informando sobre essa sobretaxação de 50% sobre os produtos brasileiros, mas também fala sobre a questão política. Então, ele volta a citar esses acontecimentos aí que antecederam o 8 de janeiro, como, por exemplo, os fatos do Dia da Diplomação, em que a sede da Polícia Federal aqui em Brasília foi invadida por manifestantes e houve um grande caos aqui na capital federal, e também falou que rebateu as acusações recentes que têm sido feitas pelos Estados Unidos de que o Brasil não respeita os direitos humanos. Ele diz que o Brasil tem sim os direitos humanos, tem sim democracia, e ele cita explicitamente que o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aqui eu abro aspas para o Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo julgado por uma delação de seus pares em função de uma tentativa de golpe. Lula cita, inclusive, aquele plano que havia para assassiná-lo e também assassinar o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, àquela altura presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, Lula insiste nessa discussão, e hoje aconteceu recentemente um fato bastante importante, significativo, que trata também sobre esse impasse na questão do tarifaço, que é o deputado Eduardo Bolsonaro, que não está mais licenciado, publicou uma foto com Robert Bensent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e teria acontecido uma reunião entre eles justamente no dia em que o Tesouro norte-americano cancelou uma reunião prevista com o Ministério da Fazenda, indicando então, portanto, uma interferência, sim, do deputado Eduardo Bolsonaro nessa tentativa de articulação do Brasil com os Estados Unidos para chegar a um acordo que consiga driblar esse grande impacto financeiro que essa sobretaxação tem gerado para alguns produtores. André. Ô Lara, você falou no Eduardo Bolsonaro aí, né? Pois é, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, inclusive mandou para o Conselho de Ética pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro. O filho de Jair Bolsonaro é acusado de quebra de decoro parlamentar por atuar, né, como você disse, nos Estados Unidos contra o STF e a favor das tarifas de 50% a produtos brasileiros. Hoje, o Eduardo voltou a publicar um vídeo com ameaças, gente, com ameaças a pessoas e ao sistema judiciário brasileiro. Olha só. Eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou: Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil. Do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo e etc. A perseguição, né? Nesse tempo aqui ele ainda não estava preso em prisão domiciliar. Então, mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei.
Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Eu estou dando mais uma vez um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com as autoridades daqui e conhece o clima de dentro, da fonte. Porque o Itamaraty, quando tentou ir no State Department, não foi nem na Casa Branca, a embaixadora Viotti recebeu uma porta na cara, voltou correndo das férias e recebeu uma porta na cara. E a famosa frase, né? Too late. Tarde demais. Vocês que estão com o poder da caneta no Brasil, ajam antes que seja tarde demais. Não dê entrela para a narrativa. Porque depois, se esse cara aqui resolver, de fato, usar as armas que ele tem, que ele nem começou a usar, aí não haverá mais volta. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Olá, em que pé que está a situação de Eduardo Bolsonaro, hein? Porque a Câmara já começou a contar as faltas dele, porque o salário está bloqueado por enquanto. Dinheiro, pelo menos, público, ele não está recebendo, teoricamente, né? Teoricamente, André, porque o suplente dele recebe. Então, o gabinete dele segue movimentado. Existe, sim, um repasse de verbas e de cota parlamentar, salários, etc., para o gabinete hoje ocupado pelo suplente do Eduardo Bolsonaro. Bom, em relação às representações contra o deputado na Câmara, é importante a gente começar dizendo que, na verdade, o que o Hugo Mota fez hoje foi despachar uma série de representações que estavam travadas com a mesa para o Conselho de Ética. Então, não são apenas as representações contra Eduardo Bolsonaro. O Hugo Mota tem esse costume, ele não acena só para um lado, então ele faz ali aquele meio de campo e ele também manda representações contra outros parlamentares. Eu abri aqui a página do Conselho de Ética e existem, por exemplo, representações contra a deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas, também contra Kim Kataguiri, Sargento Faur, José Medeiros. José Medeiros, vocês vão se lembrar, foi aquele deputado que cobriu a boca, o nariz, os olhos e as orelhas com esparadrapo durante a obstrução do plenário. Também contra Guilherme Boulos, Lindbergh Farias. Mas as principais representações são, de fato, contra Eduardo Bolsonaro, porque existe uma pressão muito grande, principalmente por parte da bancada do PT, para que haja uma resposta institucional da Câmara dos Deputados diante da postura desse parlamentar que está nos Estados Unidos desde o mês de março. De fato, as faltas já começaram a contar. Existe ali uma pequena brecha no regimento, que diz que as faltas contam em sessões ordinárias e o que a gente tem no plenário são as sessões extraordinárias, mas a avaliação é que essas sessões já contam sim para fins de falta. Bom, ainda demoraria um tempo, pelo menos 1/3 das faltas no ano, para que um deputado possa perder o mandato. Então, seriam mais alguns meses para que a mesa diretora tomasse uma decisão de cassar o mandato desse parlamentar, de decretar a perda do mandato, na verdade, em função das faltas. A questão do Eduardo Bolsonaro, e existe uma avaliação nos bastidores ali da Câmara, é que os processos judiciais contra ele, a situação jurídica do parlamentar, deve correr um pouco mais rápido do que esses trâmites burocráticos ali na Câmara, principalmente porque existe um rito ainda a ser cumprido a partir do momento em que as representações são entregues e apresentadas ao Conselho de Ética. Então, primeiro, o Conselho avalia se existe materialidade para que essas representações sejam aceitas. A partir do momento que elas são votadas e aceitas e começam a tramitar, é selecionado um relator, e aí tem todo um processo como se fosse de fato um processo jurídico, né? O deputado tem um momento para se manifestar, para conversar com os parlamentares ali, ser ouvido pela sessão do Conselho de Ética, os advogados também podem convocar testemunhas, então é um processo um pouco mais lento. Depois disso, ele ainda poderia recorrer, se o Conselho de Ética decidisse pela cassação, ele ainda poderia recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, poderia recorrer ao plenário, porque afinal de contas esse processo precisa ser votado também no plenário da Casa. Vocês vão se lembrar, por exemplo, o caso do deputado Glauber Braga. Já foi votado no Conselho de Ética, já passou pela CCJ, mas o presidente Hugo não pautou para discussão no plenário e a tendência é que, inclusive, não faça, não pelo menos neste ano, nos próximos meses que nós temos em 2025. Então, a situação do Eduardo Bolsonaro, a expectativa é que ela desenrole mais rapidamente na Justiça do que, de fato, na Câmara dos Deputados. André. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou em entrevista à Rede Globo News que não existe clima na casa para uma anistia ampla, geral e irrestrita, como defendem apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Mota, a discussão tem que seguir outro caminho, com um projeto alternativo que preveja a revisão das penas para
parte dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele lembrou que na semana passada, aliados do ex-presidente ocuparam os plenários da Câmara e do Senado para pressionar pela aprovação de um pacote de medidas, incluindo a anistia a todos os envolvidos. A mobilização foi encerrada depois de negociações, mas líderes da oposição insistem que o tema continua sendo prioritário. A gente vai relembrar o que disse Mota na semana passada. Roda pra gente. A presidência da Câmara é inegociável. Quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. Hugo Mota reforçou que não vê espaço para perdoar quem planejou atos violentos, mas defende uma análise mais flexível para participantes que não tiveram papel central e receberam penas muito altas. Esses poderiam ter revisões de sentença e progressão para regimes mais brandos. Dos mais de 1.400 presos pelo 8 de janeiro, 141 continuam na prisão e 44 estão em regime de prisão domiciliar. O presidente da Câmara avalia que um projeto alternativo pode ter mais aceitação, tanto entre oposicionistas quanto na base governista. Ele também mencionou a possibilidade de retomar as conversas sobre o assunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com ministros do Supremo Tribunal Federal. Mota reforçou que não há intenção de tomar decisões de forma apressada ou sem transparência. Para ele, o que ocorreu em 8 de janeiro foi grave e precisa servir de lição para que episódios parecidos não voltem a acontecer no país. Sobre o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, Mota disse discordar da postura do parlamentar, que está nos Estados Unidos mesmo após o fim do prazo da licença, e afirma que não pretende retornar ao Brasil. Eduardo também condenou as sanções americanas, contra o país, posição que, segundo Mota, prejudica empresas e também a economia nacional. O Eduardo teria ali coordenado sanções, ajudado aos Estados Unidos trazer sanções aqui para o nosso país. O presidente da Câmara afirmou que nem mesmo integrantes do partido de Eduardo, PL, apoiam algumas das atitudes dele e também as considerações que eles chamam de indefensáveis. Para ele, interesses pessoais jamais podem estar acima dos interesses do país. Aí a palavra de Hugo Mota. Vamos a Brasília conversar agora com a repórter de política Lara Alves. Olá, Lara, boa noite para você. Essa fala do Mota mostra que, quanto o Eduardo estaria pretendendo, o tanto que Eduardo está pretendendo forçar, ou quanto que ele está perdendo força no Congresso, né? Ei, André, boa noite para você, também para a Luciene e todos que estão conosco. Pois é, na verdade, o Eduardo já é praticamente tratado como uma figura fora do baralho aqui na Câmara dos Deputados e as articulações têm corrido sem ele, principalmente diante dessas divergências que ele tem acumulado com parlamentares que compõem a própria bancada dele, o Partido Liberal. Hoje, inclusive, mais cedo, o deputado concedeu uma entrevista à BBC e à agência Reuters nos Estados Unidos e falou algumas questões. Ele disse que neste momento é hora de deixar o Congresso Nacional trabalhar, mas disse que há sim sobre a mesa nos Estados Unidos negociações para que sejam impostas sanções aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e também do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Existe uma pressão muito grande que o Eduardo tenta exercer sobre o Hugo Mota para que ele coloque em pauta, em votação, o projeto de lei que anistia os réus do 8 de janeiro. E aí, sobre a anistia, tem alguns pontos importantes da gente tratar. Neste momento, Hugo disse, de fato, que não há clima para a votação de uma anistia ampla, geral e restrita, mas a verdade é que nunca houve esse clima aqui no Congresso Nacional para tratar desse assunto. Houve, claro, desde o início, uma pressão muito grande que vira e mexe escala
por parte da bancada do PL, principalmente quando tem ali pontos cruciais das ações na justiça contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas as outras bancadas nunca estiveram muito afeitas à votação. Inclusive, os líderes, principalmente ali dos partidos de centrão, eles vivem um momento de morde e assopra em relação à anistia. O Republicanos, por exemplo, que é um partido bastante importante, é o partido do presidente da Câmara dos Deputados, ele fica ali naquele meio de campo. O presidente da sigla, o Marcos Pereira, diz que não sabe exatamente, que não concorda, na verdade, com a aprovação de uma anistia antes que todos os processos sejam julgados e concluídos no Supremo Tribunal Federal. O PP de Ciro Nogueira também vai ali um pouco para o campo da anistia, depois recua um pouco em relação à matéria, ao teor desse texto apresentado à Câmara. União Brasil ali no mesmo sentido, e o PSD tende a ter uma postura um pouco mais cautelosa, principalmente porque desses partidos do Centrão é o que é mais próximo da base governista e que costuma entregar mais votos nesse percentual para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara. Bom, além disso, o que a gente pode trazer em relação à anistia é que não houve nenhum acordo feito com o presidente Hugo Mota para pautar essa matéria. E a avaliação, inclusive, de muitos parlamentares do próprio PL é que esse assunto já morreu, que não tem condições de votar a anistia na Câmara e muito menos dela passar no Senado Federal, em que nos bastidores se avalia tem um presidente com um pulso um pouco mais firme do que o próprio Hugo Mota e que sofre menos as pressões que o presidente da Câmara. Bom, Eduardo Bolsonaro tem feito esse papel, tem tentado fazer essas articulações para endossar essa pressão. Aqui a gente também teve uma movimentação muito grande em relação à obstrução, mas o clima geral é que esse assunto não avança, André. É isso aí, Lara, obrigado pelas informações. Qualquer coisa a gente volta a falar aqui. Agora, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, afirmou que vai instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do INSS nos próximos dias. Ele confirmou que a presidência será entregue ao senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. O relator ainda será indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, e a tendência é de que o cargo seja entregue a um partido do Centrão. A indicação de Aziz para comandar a comissão acentua a necessidade de um deputado do centro na relatoria, porque o senador é mais alinhado ao governo Lula, do PT, e a escolha dos nomes que ocuparão as cadeiras-chave da CPMI, da CPMI mista, costuma contribuir para os rumos dos trabalhos. A iniciativa de se criar uma comissão veio da deputada de direita Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso. Ela e a senadora Damares Alves, do Republicanos, conseguiram coletar assinaturas suficientes para apresentar o pedido de instalação. A princípio, o governo foi contra a criação do colegiado, mas com o avanço das tratativas, inclusive com a assinatura de parlamentares da base, acabou mudando de postura. Entre 2019 e 2024, segundo a Polícia Federal, ao menos 4,2 milhões de aposentados e pensionistas foram vítimas de cobranças ilegais feitas por entidades associativas conveniadas ao INSS. A investigação, batizada de Operação Sem Desconto, aponta que mais de 6 bilhões foram subtraídos de forma irregular por meio de convênios firmados sem autorização expressa dos beneficiários. A deflagração da operação em abril levou à exoneração do então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e também à prisão de operadores do esquema, entre eles o lobista conhecido como Careca do INSS. Muita gente aqui no nosso chat fica sempre cobrando da gente falar sobre esse caso aqui do INSS. A gente está falando, quando tem novidade, a gente sempre traz para vocês aqui. E vamos voltar a Brasília agora com a Luciene. Ô Lu, como é que pode ficar essa negociação para a composição dessa CPMI, já que o governo e a oposição têm bastante interesse nela, né?
Pois é, André, todos os lados querem estar nesse debate, né? E a gente lembra que essa fraude no INSS, ela começou em 2019, quando o governo ainda era ocupado por Jair Bolsonaro e terminou somente no ano passado, quando o presidente já era Lula. Então, são dois campos políticos opostos que estão citados durante essa fraude, né? Mas a narrativa na CPMI é justamente de tentar responsabilizar um ao outro, e esse é o jogo, essa é a disputa por esse espaço que acontece no Congresso Nacional. Mas então essa comissão parlamentar mista de inquérito deve ser instalada na semana que vem, e quando a gente fala instalada, é o termo que a gente usa aqui dentro do Congresso Nacional, que significa que essa comissão deve começar a funcionar, deve fazer reuniões, decidir qual vai ser o plano de trabalho, e a gente tem então a composição dela deve ser 15 deputados federais e 15 senadores. Como a gente disse, é uma comissão parlamentar mista de inquérito que une, então, Câmara dos Deputados e Senado, 15 deputados, 15 senadores, o mesmo número de suplentes para quando os titulares estiverem ausentes por algum motivo, e há uma garantia no regimento de representação proporcional partidária, exatamente para que todos os grupos políticos que têm cadeira no Congresso Nacional estejam representados nessa CPMI, desde a esquerda até a direita, passando ali pelo centro, realmente todos os grupos políticos. E nessa divisão a gente tem a indicação dos líderes a partir das vagas disponibilizadas para esses grupos. Como você falou agora há pouco, a presidência deve realmente ficar com o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. E para compensar essa postura de Omar Aziz mais alinhada ao governo Lula, a relatoria deve ficar com o nome do Centrão, como você também falou, André, justamente para tentar equilibrar e não levar esse debate tão para o campo ideológico nessa jogada de responsabilidade que os parlamentares vão tentar fazer. A gente tem dois partidos mais cotados para essa relatoria da CPMI, que é PP e União Brasil. Essa é uma apuração da nossa repórter Lara Alves, que entrou com a gente agora há pouco, e os nomes nesses dois partidos cotados são Evair de Mello, do PP de Alagoas, Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, e Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. A questão nesses nomes é que Mendonça Filho é relator da PEC da Segurança Pública, outra pauta de bastante relevância colocada no Congresso Nacional pelo governo Lula. E nos bastidores há um entendimento ali, isso não é declarado publicamente, mas é consenso entre quem atua no Congresso Nacional que é praticamente impossível deixar duas pautas de tamanha relevância com o mesmo nome. Então, a tendência é que Mendonça Filho não seja eleito justamente porque ele já está com essa PEC da Segurança Pública nas mãos, uma PEC que deve ser analisada também aí nos próximos meses pelo Congresso Nacional. A gente já tem também alguns nomes que foram indicados para essa CPMI, que vão atuar, que vão compor esse grupo, que devem fazer discursos, participar das votações. No PL, no Senado, a bancada do PL no Senado já indicou o nome do senador Jorge Seife, de Santa Catarina, e também do senador Isalci Lucas, do Distrito Federal. E na Câmara dos Deputados, a gente já tem alguns nomes indicados pelo PT, que é o partido do presidente Lula, que são Rogério Correia, de Minas Gerais, o ex-ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, e Alencar Santana, de São Paulo. Também o nome do PCdoB, que é o do deputado Orlando Silva, também de São Paulo. Então, a partir da semana que vem, a gente deve ver essa CPMI sair realmente do papel, começar a funcionar a partir dessa instalação. Então, os prazos vão começar a ser contados, os debates vão começar a ser feitos, convocações também, a gente pode esperar depoimentos nessa CPMI e a gente vai acompanhar esses trabalhos, então, a partir desse anúncio feito por Davi Alcolumbre, André. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, participou hoje de uma acariação com o coronel Marcelo Câmara, também ex-assessor de Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. Marcelo Câmara afirmou não ter tido acesso à minuta do golpe supostamente apresentada a Jair Bolsonaro por Felipe Martins, que na época era assessor da presidência para assuntos internacionais. Cid disse, na sequência, que nunca afirmou que Câmara teve contato com o documento. Então vamos ver o que disse o advogado Eduardo Kuntz, responsável pela defesa de Marcelo Câmara. Tá aí, ó.
O tenente-coronel Cid deixou muito claro que ele, Marcelo Câmara, nunca teve acesso ou manipulou esta minuta, o que é uma contribuição importante para a investigação e agora, nesse momento final, também para a sentença. E com relação ao monitoramento, como a gente vem dizendo, sempre foi um ajuste de agenda. Está aí Eduardo Kuntz, advogado, né, o responsável pela defesa de Marcelo Câmara, apontado pela Procuradoria-Geral da República como integrante de um núcleo que articulava ações para manter Bolsonaro no poder, a famosa trama golpista. E Cid também é réu em outra ação penal sobre o mesmo tema, que concentra as acusações sobre o chamado núcleo crucial da organização criminosa que buscou a ruptura da democracia. Vamos voltar a Brasília. Luciene Landim, o que é que nós temos aí de informações sobre os bastidores dessa cariação de hoje, hein? Olha, Síria, foi uma cariação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator no Supremo Tribunal Federal dessas ações, dessa ação penal, principalmente a principal, que trata sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Então, essa foi a terceira cariação no processo. Ela foi entre réus, porque tanto Mauro Cid como Marcelo Câmara são réus nesse caso. Ela começou por volta de 11h40 da manhã e durou ali cerca de 50 minutos. Meio-dia e meia ela já tinha terminado. Um dos pontos de esclarecimento, a gente lembra que essa cariação ela foi pedida pela defesa de Marcelo Câmara, e um dos pontos de esclarecimento era a afirmação justamente de Mauro Cid, que é inclusive colaborador desse processo. Ele firmou acordo de delação premiada de que Marcelo Câmara teria acessado e manipulado minutas de golpe que supostamente teriam sido apresentadas em reuniões no Palácio da Alvorada, onde Jair Bolsonaro, na época dos fatos narrados, morava como presidente da República. Mauro Cid, então, nessa cariação de hoje, confirmou as informações que ele tinha prestado em depoimentos anteriores, mas incluiu, na verdade, alguns esclarecimentos que, no fim, favorecem Marcelo Câmara. Por exemplo, Mauro Cid, ele reafirmou que Marcelo Câmara sabia sobre uma minuta com suposto teor golpista que estaria circulando ali nesse núcleo, nessas reuniões no Palácio da Alvorada, mas disse que não podia afirmar que a minuta da qual Câmara tinha conhecimento era a mesma que tinha sido apresentada pelo ex-assessor Felipe Martins a Jair Bolsonaro. Felipe Martins, que também é réu nesse caso. Marcelo Câmara também falou que o monitoramento de autoridades, inclusive do próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi revelada nas investigações, era para ajustes pontuais de agendas, como a gente viu agora há pouco. Então, a informação que a gente tem dessa cariação é essa, e claro, esse conteúdo vai ser levado para os autos do processo para que seja usado aí nesse julgamento que deve ser marcado nas próximas semanas. É isso aí, Luciene. E olha, hoje é o último dia para o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado apresentar as alegações finais ao Supremo Tribunal Federal. Entre as 7 defesas que se manifestaram está a do ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar desde 4 de agosto pelo descumprimento de medidas cautelares. As pessoas que precisam apresentar as alegações finais são essas que você está vendo aí no vídeo. Pois é, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, apresentou as alegações finais no dia 29 de julho. Além de Bolsonaro e Cid, são réus, portanto, do núcleo crucial o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Walter Braga Neto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, também inclui, portanto, essa lista aí do núcleo crucial. Só lembrando que a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado, depois das eleições de 2022, foi dividida em núcleos. Os réus do núcleo crucial tinham posição de comando na época dos fatos investigados. Depois da apresentação das alegações finais, o relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, vai elaborar, portanto, um relatório. Ainda não há prazo para o voto do relator.
Depois, a finalização do relatório, a ação penal estará pronta para ser julgada. A data do julgamento será definida pelo presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin. A PGR pediu a condenação de Bolsonaro por 5 crimes que, somados aí, eles podem chegar a 43 anos de prisão. Segundo a Procuradoria, Jair Bolsonaro foi o maior beneficiário e autor dos supostos atos golpistas. Será que em setembro, hoje é dia 13 de agosto, né? Será que em setembro já teremos uma decisão final sobre este caso, hein, Luciane Landim? Essa é a expectativa interna, pelo menos no Supremo Tribunal Federal, em relação ao núcleo 1, ou núcleo crucial dessa ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. E é esse núcleo que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos dele, como nomes que integravam o primeiro escalão do governo, como, por exemplo, o ex-ministro Walter Braga Neto, o próprio Mauro Cid, que é delator, Anderson Torres, também o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem e outros. Claro, essa expectativa, então, do início do julgamento do núcleo 1, para ali a previsão no início de setembro, mas claro que a gente precisa esperar que o ministro Alexandre de Moraes determine a data desse julgamento. A gente ainda está nessa fase da apresentação das alegações finais por esses réus, esse prazo termina hoje, então a partir de amanhã todo esse processo vai estar na mesa do ministro relator para que seja liberado para julgamento. E a gente lembra que na retomada dos trabalhos do STF neste segundo semestre, Moraes também declarou que pretende encerrar essa ação penal até o final desse ano. A gente ainda tem alguns meses aí pela frente, mas também esse detalhe de que há o núcleo 1, que é essa previsão de início do julgamento até o início de setembro, ou seja, menos de um mês talvez, a gente precisa esperar essa decisão, mas também tem os núcleos 2, 3 e 4. A intenção é terminar todos esses até o final desse ano. A gente precisa acompanhar para ver se essa expectativa ela vai ser confirmada ou não. Síria, André. E a gente começa hoje com um caso de violência, um crime bárbaro que chocou moradores da região metropolitana de Belo Horizonte. O assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, morto durante uma discussão por causa de trânsito. Mas o empresário e executivo Renê da Silva Nogueira, de 47 anos, apontado como o autor do crime, já está preso. Ele foi detido enquanto praticava atividade física em uma academia de luxo na região oeste de Belo Horizonte. Durante a confusão de trânsito, o suspeito teria ameaçado a motorista de um caminhão de coleta de lixo e, em seguida, atirado contra Laudemir, que foi atingido no tórax, socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. Vamos acompanhar a sequência do que aconteceu na arte que a gente preparou para que você tenha uma noção lá. Então vamos ver lá como é que foi toda essa confusão no trânsito. A gente está vendo ali, ó, confusão e morte no trânsito, né? O caminhão para e recolhe o lixo na rua Modestina de Souza, ali, uma rua na região metropolitana aqui. Um carro cinza, né, da marca BYD, BYD, né? Em seguida, seguia no sentido contrário ali, se aproximou e o motorista começou a xingar a motorista do caminhão ali, que estava parada para recolher o lixo. Logo depois, ele, fortão ali, tirou a arma e atirou. Só que o seguinte, acabou acertando o tiro, ele estava mirando ali, tipo, extremamente esbravejado, nervoso, gritando, como relataram as testemunhas, as pessoas que estavam trabalhando ao recolher o lixo. E nesse momento ali ele acabou atirando e acertando o gari, que não resistiu, infelizmente, chegou a ser levado para o hospital. Tá aí a foto à direita, abaixo do vídeo. O gari Laudemir foi socorrido, né, levado para o hospital Santa Rita, que fica na cidade de Contagem, que é coladinha com Belo Horizonte, mas acabou não resistindo. Estava trabalhando na coleta de lixo e logo em seguida, depois das denúncias, a polícia foi atrás. E o suspeito foi preso numa academia de luxo lá, malhando, Síria Caixeta. Imagina, foi para a academia malhar depois de cometer um assassinato, de acordo com as informações iniciais das investigações. A academia, né, que fica na região oeste de Belo Horizonte, né? Olha só, André, no velório, parentes e a viúva falaram com a imprensa. Ele vai me fazer muita falta mesmo, porque ele era um homem perfeito.
Ele era uma pessoa que respeitava, que cuidava da gente com muito carinho. Voltava para casa com muita saudade, sabe? Todos os dias de manhã ele saía falando que queria voltar. E dessa vez ele não voltou para casa. O Lau não voltou ontem para casa. Me devolveram o Lau no caixão. Me devolveram o Lau no caixão, gente. Não pode ficar assim. Não pode. Tem que haver uma mudança, tem que haver justiça, sabe? Eu tô aqui por ele, pela essa categoria que luta muito, sabe? Para fazer o trabalho deles com excelência. A parte deles, eles fazem, sabe? Então, assim, é isso que eu tô aqui para dizer. É justiça. A gente quer justiça e respeito por essa categoria, viu? Mesmo muito abalada, a enteada também falou com a nossa equipe. Era uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa honesta, muito carinhosa, protetora. Morreu trabalhando, né? Saiu de casa cedo. Era um dia que ele ia chegar mais tarde e não voltou. A gente está em choque, com muita revolta, muita revolta, muita revolta, sem dúvidas, sabe? Estamos sem chão. A irmã contou que a mãe dele ficou sabendo da notícia pela televisão, imagina. Foi injustiça que ele fez com meu irmão não merecia isso não. A gente não aguenta mais essa impunidade do Brasil. Uai, mata uma pessoa e sai pela porta da frente e pronto, não é justo não, não é justo. Que eu não sabia não, eu tava com pressentimento ruim, mas eu não sabia que meu irmão ia embora não, desse forma não. Minha mãe viu pela televisão também, a notícia chegou pela televisão que ela estava assistindo lá e viu. A pressão dela foi muito baixa, foi 7/6. A gente levou ela porque ela estava desfalecendo já, ali do lado dele. A Prefeitura de Belo Horizonte e a empresa onde Laudemir trabalhava há 8 anos lamentaram a morte, classificando o caso como um ato de violência injustificável. Laudemir era um gari que trabalhava com a gente já há 7 anos e 11 meses, uma pessoa muito comprometida com o trabalho, não faltava de serviço. Laudemir era amigo de todos, Laudemir era uma pessoa muito alegre, de um coração gigante, né? Se dava bem com todos da equipe. Laudemir, infelizmente, aconteceu essa crueldade com ele, né? Foi um fato extremamente muito triste, que deixou toda a nossa equipe muito triste, porque nunca esperava de acontecer isso, mas é a paciência que o pessoal tem que ter, né, do caminhão de lixo, tá transitando, tá limpando a cidade, né, que traz benefícios para todos. Então é assim, talvez o trânsito, né, por ter agarrado um pouco, causou essa tragédia para a vida dele. Mas foi uma coisa que não teve discussão, não teve briga, né, a equipe é preparada para tratar bem a população. E foi simplesmente, eles tiveram uma ameaça e arranhasse o carro, o autor do crime falou que ia atirar em todo mundo, né? E o autor do crime entra no carro, vai para frente, depois volta e vocês estão duvidando de mim e aponta para o motorista e já atira na barriga do Laudemir, aonde que ele vem a ter óbito, né? Foi socorrido, mas não conseguiu, né, que o pessoal cuidasse dele no hospital, já chegou sem vida, mas a gente está aí querendo justiça nesse momento, né? O que a gente quer agora é justiça, porque Laudemir era uma pessoa que trabalhou muito na nossa empresa, pessoa muito querida entre nós, e ninguém merece uma injustiça dessa. Nós estamos aqui para cobrar justiça. E depois do crime, o suspeito fugiu, mas foi preso em seguida, sem resistir à prisão. Hoje, delegados da Polícia Civil de Minas Gerais concederam entrevista coletiva sobre este assunto. O repórter Gabriel Rezende está conosco direto da redação de O Tempo e ele tem mais informações sobre este caso. Gabriel, boa noite para você, bem-vindo aqui ao Tempo News. A gente já falou sobre isso aqui, né? O suspeito é marido de uma delegada em Belo Horizonte. Ela já se pronunciou sobre esse caso? Bom, acho que a gente está com um problema de contato com o Gabriel. Daqui a pouquinho a gente volta, então, a acionar o Gabriel, da redação de O Tempo, aqui em Belo Horizonte. Ele que é um dos repórteres, né, do setor de cidades, da editoria de cidades, do portal otempo.com.br, do jornal O Tempo, e que acompanhou a coletiva, tem acompanhado todo o desenrolar deste caso,
que chocou o Brasil, né, André? Ô Círia, com certeza são casos que chocam muito a gente mesmo. A gente até colocou uma enquete aqui para saber se as pessoas que estão acompanhando o nosso jornal aqui, se elas já sofreram algum tipo de intolerância no trânsito. Até agora, 67% estão dizendo que sim, já sofreram algum tipo de intolerância no trânsito. Imagina, uma briga de trânsito, ele, como disse um dos coordenadores lá do setor que ele trabalhava, né, o jovem Gari, disse que o suspeito, né, inicialmente suspeito, mas que todo mundo viu que foi ele ali, então vai ter uma investigação, vai ser acusado e aí sim julgado, condenado. Todo um processo pela frente. Todo um processo até chegar para dizer que foi ele mesmo. Mas ele disse que se arranhasse o carro, ele matava todo mundo, perguntou se alguém duvidava e disparou a arma. Não houve nenhum acidente, não aconteceu nada, foi simplesmente ele completamente descontrolado. A gente vai inclusive ver, eu acompanhei um trechinho da entrevista do delegado que falou sobre esse caso. Ele disse que o suspeito estava completamente descontrolado lá na hora, e imagina, contou detalhes, falou de horário minuciosamente, saiu de casa às 8h03, chegou não sei aonde às 10h15, 16, e foi contando, relatando tudo que havia acontecido. A informação inicial é de que a arma que ele usou no crime é da esposa dele, de acordo com as primeiras informações de que é uma delegada, né? E a gente já restabeleceu o contato aqui com o repórter que está cobrindo esse caso, que está acompanhando. A gente esteve lá, né? Foi lá hoje à tarde para acompanhar a entrevista com o delegado, com os delegados lá, né? Boa noite para você, Gabriel. Boa noite, André. Boa noite, Círia. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a transmissão aqui do Tempo News. A gente esteve, sim, mais cedo, tanto no DHPP, foi o Departamento Estadual de Investigação a Crimes de Homicídio aqui de Belo Horizonte. Estivemos também mais cedo acompanhando o velório, as últimas despedidas para o Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos. A gente lembra esse gari que foi assassinado durante o trabalho nessa segunda-feira, na manhã dessa segunda-feira, na região oeste de Belo Horizonte. A gente acompanhou os desdobramentos dessa coletiva para apresentar os detalhes da prisão do principal suspeito, o empresário René da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos. Ele foi preso na tarde de ontem, mais para o fim da tarde, né? O crime ocorreu por volta das 9 da manhã, a prisão ocorreu por volta das 5 da tarde. Ele foi preso numa academia de alto padrão ali no bairro Estoril, que também fica na região oeste de Belo Horizonte. Em depoimento, ele disse que desconhecia o crime, disse que sequer estava no local, mas a Polícia Civil, durante a investigação, até a chegada, até a localização do suspeito, já havia colhido elementos. Que elementos são esses? São câmeras de segurança que registraram o trajeto percorrido pelo carro, são o depoimento das testemunhas que estavam com o Laudemir, a vítima assassinada, que apontaram e foram unânimes em dizer quem era o autor do crime, que é justamente o empresário René, que a gente trouxe, um empresário ligado, um empresário bem sucedido, a gente pode dizer dessa forma, um empresário ligado a grandes grupos, que havia recentemente, inclusive assumido o papel de gestão de uma grande empresa do setor alimentício e acabou desligado dessa função, a empresa inclusive emitindo uma nota lamentando toda essa situação e a investigação em nome do suspeito. Durante a coletiva, né, lá no DHPP, o Departamento de Investigação a Crimes de Homicídio aqui de Belo Horizonte, os delegados trouxeram detalhes desse crime. Entre eles, o delegado Evandro Radaeli citou o que o suspeito disse sobre como foi o dia dele nessa segunda-feira, quando ocorreu o assassinato de Laudemir. Ele contou que foi para a empresa, que havia saído de casa em Nova Lima, onde ele mora, para ir para a empresa onde trabalhava em Betim, que durante esse percurso nada de incomum teria ocorrido, que foi justamente nesse percurso, conforme o que a investigação inicial aponta que teria acontecido o crime. Fala que foi para a empresa, voltou para casa e depois foi passear com os cachorros, pelo menos é a versão que ele apresenta, e depois ainda foi malhar nessa academia de alto padrão. Vamos ouvir agora o que disse, né, o delegado Evandro Radaeli, do DHPP, que é o departamento que está sendo responsável por investigar esse crime. O depoimento dele, ele relatou o dia dele, que ele teria saído de casa, detalhando inclusive o horário, dizendo, digamos, minutos quebrados, né, 8 e 7, digamos assim, foi muito detalhista. Saiu de casa, contou todo o itinerário que ele fez até a empresa em Betim,
contou o horário que ele saiu para almoçar, e esse horário de almoço seria o horário em que ele retornou, que seria por volta ali de 12h30, 1h, em que ele saiu da empresa, retornou à casa dele, teria, segundo ele, no horário de almoço, descido, trocado de roupa, desceu com os cachorros para um espaço em que tem no prédio para ele passear com os cachorros. E posteriormente, com a mesma roupa que ele estava, guardou os cachorros no apartamento e foi para a academia, onde ele foi abordado. Essa é, resumidamente, a versão que ele conta sobre o dia dele. Você perguntou sobre o trajeto. O trajeto que ele descreve realmente é o trajeto em que ele deveria fazer para ir para Betim. Nós estamos em sede ainda de início das investigações, como o Dr. Matheus bem disse, as investigações estão fazendo agora 24 horas, levantando todas essas informações por meio de imagens e confirmando junto à empresa as informações que ele prestou, imagens junto à Guarda Municipal, Civil Municipal, enfim, uma série de imagens que a gente pode confrontar ou confirmar o que ele nos disse. Mas ainda é muito cedo para eu dizer. É isso, nós ouvimos o que o delegado disse a respeito da versão apresentada pelo suspeito em relação ao dia. As investigações, como eu disse, elas seguem para esclarecer alguns elementos. Dentre eles, a questão da arma usada no crime. Foram apreendidas pela Polícia Civil 2 armas na casa do suspeito. Essas armas, elas inclusive estão elas são de posse da esposa dele, que é delegada da Polícia Civil. Estamos falando da Ana Paula Balbino. Agora, a participação dela do crime é algo que a Polícia Civil inicialmente descarta. Inclusive, os policiais frisaram que ela só descobriu que o marido ele era suspeito de praticar um assassinato no momento da prisão. Então essa participação dela inicialmente é descartada, mas a questão das armas, como ele teve acesso a armas, se de fato uma dessas 2 armas encontradas na casa, se elas de fato foram usadas no crime, também é algo que ainda falta esclarecer. Fato é que o calibre de uma das armas é o mesmo, de uma das armas que estava na casa é o mesmo da arma usada no crime. Então caberá as investigações também com relação à conduta da delegada, se ela poderá ou não responder a algum processo administrativo interno. Isso é algo que só o tempo vai dizer. A gente lembra, o crime ocorreu na manhã dessa segunda-feira, a prisão ocorreu já no fim da tarde, então pouco mais de 24 horas destes desdobramentos e já temos a prisão do principal suspeito. Ele amanhã passará pela audiência de custódia, que definirá pela soltura, caso assim a justiça defina, ou pela continuidade da prisão a partir da conversão da prisão para o regime preventivo. Dessa forma, ele seguirá preso durante o encaminhamento do inquérito, que é conduzido pela Polícia Civil, e também depois será posteriormente remetido ao Ministério Público, que encaminha para a Justiça, e aí sim o rito normal que a gente conhece, de a decisão provavelmente por se tratar de um crime hediondo, né? Caso ele de fato responda por esse crime, ele será julgado por um tribunal do júri, mas isso é algo que a gente futuramente ainda vai descobrir esses dobramentos. Fato é que é um crime que gerou uma grande repercussão nacional pela violência, pela brutalidade, pelo fato de ser um gari assassinado durante o exercício da sua função, durante o trabalho. A gente acompanhou mais cedo o velório realizado no bairro Nova Contagem, na Igreja Quadrangular. A gente pôde acompanhar que é uma família, todos os parentes e amigos são bastante religiosos, e a gente acompanhou bastante esse clima de união, esse clima de revolta também e de pedidos por justiça, né? O enterro foi agora no início da tarde na igreja, melhor dizendo, no cemitério Bom Jesus, também em Contagem, na região metropolitana, e contou com um protesto, um pedido de justiça de vários garis que se reuniram na porta do cemitério, e o sentimento deles é esse, assim, o sentimento de uma categoria que pede por justiça, uma categoria que eu acho que a situação do Laudemir exemplifica os riscos que a categoria está submetida, uma simples briga de trânsito que acabou resultando na morte desse trabalhador de 44 anos, que deixa uma filha de 15 enteados, amigos, diversos e mais diversos colegas de trabalho que puderam manifestar seu sentimento de luto nesta terça-feira e se despedir desse grande amigo, dessa pessoa de coração grande, assim, que foi
Essas foram as palavras usadas para definir o Laudemir, que faleceu, como a gente lembra, nessa segunda-feira, vítima de um ataque violento a um tiro durante o exercício da sua função na região oeste de Belo Horizonte. Obrigado pelas informações, Gabriel Rezende, por trazer aqui para a gente esse caso muito triste, né, Síria? A gente não tem costume de trazer aqui casos de crimes, né? Normalmente a gente traz informações da política, do mundo da economia, mas esse é sempre importante para a gente lembrar o tanto que a gente precisa ter paciência, o tanto que a gente precisa ter calma no trânsito, nesses tempos de intolerância, nesses tempos de muita violência, muita gente armada ainda andando na rua. Tá aí o Laudemir, jovem, 40 e poucos anos, uma filha de 15 anos, estava trabalhando ali por causa de um desentendimento numa esquina, um empresário, negociante, com dinheiro suficiente para pagar a academia cara, casado com uma delegada, perde completamente a paciência, sabe-se lá o que aconteceu com a cabeça, um rapaz preocupadíssimo com a aparência, como a gente se vê aí, estava lá malhando depois de cometer um crime desse, de acordo com as informações, e por isso a gente traz essa informação para você, porque a gente precisa ter muita paciência. A gente perguntando aqui também na nossa enquete se você já sofreu algum tipo de intolerância no trânsito. Aqui a maioria dizendo que sim, 67% já dizendo que sim, que já sofreu intolerância no trânsito. E é muito fácil, né, Síria? Demais. Qualquer momento é alguém que se desentende, alguém que aumenta o tom de voz, que modifica a forma. E para partir daí até um crime é um pulinho, né? É algo muito sério, algo muito né? Pode sério, acontecer né? algo muito sério, uma simples discussão. E segundo relatos de testemunhas, né, não houve nem discussão. Na parte dele, né, ele teria ficado bravo, teria se descontrolado, porque o caminhão estava atrapalhando a passagem dos carros, ele estava no sentido contrário e a rua era estreita, tinha carros estacionados dos dois lados, né, e estava atrapalhando, o caminhão estava atrapalhando e ele ficou bravo. Parece que a motorista, pelos relatos, né, teria manobrado o caminhão de uma forma que era possível ele passar, e ele ficou preocupado em arranhar o carro, teria gritado com ela, né, se arranhar meu carro eu vou atirar em você. E ele conseguiu passar com o carro pelo caminhão, depois ele voltou, pegou uma arma e então atirou contra esse trabalhador de 44 anos, que até onde as testemunhas, tudo que a gente ouviu das testemunhas, é que esse trabalhador estava tentando contornar a situação, não estava nem discutindo com ele se ele estava certo ou errado, né, para ele esperar, não, que estava pedindo só calma, mas que aparentemente, ainda segundo as testemunhas, ele estava muito nervoso, né, e acabou cometendo esse crime. E é algo muito sério, né? Por isso que às vezes no trânsito é melhor você estar certo, mas é melhor você falar, estou errado mesmo, pedir desculpa e seguir, porque a gente não sabe o que pode acontecer, qual é o próximo passo da pessoa que está ali no nosso lado, né? E aí o resultado da enquete, olha, a gente está perguntando para você, né, se você já sofreu algum tipo de violência, se já aconteceu alguma situação no trânsito aí com você. A maioria diz que sim, 68% da nossa enquete, dos nossos entrevistados, dos nossos telespectadores dizendo que sim, que já sofreram algum tipo de situação desconfortável ali no trânsito.